Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós estamos fazendo o estudo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, e a psicografia de Chico Xavier. E há 15 dias atrás, nós vimos aquela prece sentida da Ismália, naquele posto de socorro que o Alfredo ele dirigia. E junto àqueles todos espíritos desencarnados que estavam dormindo, que estavam tendo pesadelos. Então, era uma quantidade muito grande de espíritos, perto de 2.000 espíritos lá dormiam. E a Ismália, ela fez junto a todo aquele grupo que estava socorrendo, ela fez uma prece muito sentida, muito singela. E aí, agora, nessa semana, nós vamos ver os efeitos dessa oração, porque a gente viu também que cada trabalhador recebeu aqueles flocos que chegavam, aqueles flocos que vinham do plano superior, e eles emitiam de acordo com as suas possibilidades, né? As atitudes que eles cultivavam, o estágio evolutivo de cada um. Então, cada um pôde contribuir de alguma maneira, de acordo com essas possibilidades. E a Ismália, com certeza, é a que mais contribuiu com tudo aquilo, porque a sua condição era bem maior que a dos outros. E aí nós vamos ver, nesse capítulo de hoje, os efeitos dessa oração que a Ismália fez, né? Então, vamos lá, a leitura. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo, agora, uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa daquela luminosidade artificial. Os focos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então, todos aqueles que dormiam recebiam essa vibração de todos eles depois daquela prece, né, que todos eles estavam emitindo. E o André Luiz continua: eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Então ele está dizendo aqui que apenas antes deles viajarem, ele recebeu aquele auxílio magnético para que aumentassem as suas percepções, né? Agora, há pouco tempo, ele teve essa experiência. E aí ele continua: a claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Então, aquela parte terminaria. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos, aqueles que dormiam, apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente. Elas concentravam-se quase todas sobre os rostos, as frontes imóveis daqueles que dormiam. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, aquelas múmias começaram a dar sinais de vida.
Alguns daqueles infelizes que estavam antes parados, né, paralisados, eles deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, que antes estavam paralisadas, como a se esforçarem para fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. 2 daqueles que dormiam. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo, porque cada um era tratado de maneira que fossem supridas as suas necessidades. Então, esses 2 que levantaram, ao que se entende aqui, eles estavam mais aptos a receber diversos tipos de assistência. Por isso que eles já estavam, eles levantaram, porque eles já estavam à frente daqueles que dormiam. E continuando, olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Então, o rosto deles, a face, parecia mesmo aqueles cadáveres que estavam lá dormindo, mas eles levantaram e fugiram. E o André Luiz continua. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a seguir aqueles 2 que corriam, o Alfredo deteve-me, exclamando: não se preocupe, André. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Então, nunca dizer ao espírito a condição dele, porque muitas vezes ele nem percebe que ele já tinha desencarnado e estava lá há tanto tempo. Acreditam sonhar e é melhor assim. Então, aqueles espíritos estavam todos acreditando sonhar. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Então, depois deles correrem, eles vão ver que não vão conseguir ultrapassar aquelas fortificações e vão pedir socorro, né? Então, de alguma maneira, não parar aquela atitude deles naquele momento, deixar com que eles mesmos percebessem a necessidade desse auxílio. E continuamos silenciosos mais alguns minutos, e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismália declarou terminadas as nossas atividades da oração, e o administrador, o Alfredo, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, o Alfredo se adiantou para nós exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. E o Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, vocês, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados, aqui entre nós. Então, é muito importante a prece. Muitas vezes nós não valorizamos tanto aqui. E ele continua: não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém,
já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então, o que ele está dizendo aqui é que tanto a prece que nós fazemos pelo bem como pelo mal, a do mal também, ela igualmente, ela tem um potencial de influenciar. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental negativa, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, ela se encaminhará para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. E é o que vimos, né? Aqueles flocos luminosos que caíam sobre cada um, eles se exteriorizavam em favor daqueles que dormiam, né? E cada um com o potencial, carregava o potencial de cada trabalhador, o seu magnetismo pessoal. Não tinha o que diferenciar naquele momento. Cada um era carregado pelo magnetismo pessoal daqueles que trabalhavam. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, ele acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, que foi o que dissemos, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismália, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde perceber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive esse pai ao sabor dos nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto necessitado que chora, em consequência, aliás, do esquecimento das leis divinas. Compete ao necessitado caminhar ao encontro dele, desse Senhor, desse Pai. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio de quem? Dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos, impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Como ele fala, impulsos razoáveis, né? Temos que olhar, medir o que estamos pedindo. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento,
competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Olha a importância do nosso preparo, do nosso crescimento. Temos que prestar atenção, aqui nesse capítulo em especial, a importância da oração, seus efeitos que acontecem verdadeiramente aqui, que foi descrito nesse capítulo, né? E o quanto temos que nos preparar para o bem, para estarmos em condições de retribuir essa, que o Pai, na verdade, o Pai deposita em nós alguma esperança, né? E o quanto nós podemos retribuir a esse Pai de acordo com o nosso próprio crescimento espiritual. E continuando, as explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição. E depois de longa pausa, ele concluiu. As palavras do Aniceto aqui, continuando. Já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento dessa hora. Reparem que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem, quase 2.000. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluidificada, efluviada, né? Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 daqui nós vimos se levantaram. Ainda assim, se levantaram profundamente perturbados, mas já estavam em melhores condições que todos aqueles que dormiam. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam essa lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo, esse bem, sempre, em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. Então, aqui é o que ele está falando. Aquela parábola, né, daquele que plantava, né, do semeador. Aquele que semeava. Então, o importante é semear as sementes, sem exigir os resultados, né? Cada um de acordo com as suas possibilidades. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Excelente lição nos chegou através desse capítulo, né? Os efeitos que essa oração de Ismália, junto àqueles trabalhadores, os efeitos que ela produziu, os ensinamentos que chegaram a André Luiz e a todos nós que estamos aqui, né, encarnados na Terra, os efeitos dessa prece, a importância que ela tem e a importância do nosso crescimento para Deus. Não esperarmos jamais os resultados, por maiores sejam as nossas provas. Provas de convivência, provas de auxílio a quem necessite. Jamais esperemos resultados. O resultado vem de Deus. Esse auxílio, que por enquanto pode até não atingir aquele espírito a quem rogamos, certamente, uma hora essa semente que estamos plantando, ela vai germinar nesse espírito, no momento certo.
Imagine se por impaciência nossa, nós não semearmos, nós não fizermos. Esse espírito pode despertar lá na frente, sem que isso tenha sido semeado por nós. Então, o que podemos pecar pela nossa omissão, né? Pela nossa falta de vontade, falta de esperança. Tenhamos sempre essa esperança no bem, naquilo que pode gerar a nossa prece, a nossa transformação moral. Que possamos sempre, aqui da Terra, valorizar o efeito dessa prece. E, se possível, aqui como foi descrito, a importância dessa prece, há tantos espíritos que dormem, como visualizamos no capítulo passado, a todos esses espíritos em diversos postos de socorro, que eles possam contar com as nossas vibrações sinceras aqui da Terra. Com certeza elas haverão de chegar, porque tudo isso vai ser potencializado por esses trabalhadores divinos que recolhem o bem de onde ele surgiu.